O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A celebração do mistério cristão. Neste vídeo vamos meditar os parágrafos do 1455 ao 1460, do artigo 4 do capítulo 2 da segunda seção, Os 7 Sacramentos da Igreja. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. A confissão dos pecados. A confissão, a acusação dos pecados, mesmo de um ponto de vista simplesmente humano, liberta-nos e facilita a nossa reconciliação com os outros. Pela confissão, o homem encara de frente os pecados de que se tornou culpado. Assume a sua responsabilidade e, desse modo, abre-se de novo a Deus e à comunhão da Igreja, para tornar possível um futuro diferente. A confissão ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, após se terem seriamente examinado, mesmo que tais pecados sejam secretíssimos e tenham sido cometidos apenas contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. Porque, por vezes, estes pecados ferem mais gravemente a alma e são mais perigosos que os cometidos à vista de todos. Quando os fiéis se esforçam por confessar todos os pecados de que se lembram, não se pode duvidar de que os apresentam todos ao perdão da misericórdia divina. Os que procedem de modo diverso e conscientemente ocultam alguns, esses não apresentam à bondade divina nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote. Porque, se o doente tem vergonha de descobrir a sua ferida ao médico, a medicina não pode curar, porque ignora. Segundo o mandamento da Igreja, todo fiel que tenha atingido a idade da discrição está obrigado a confessar fielmente os pecados graves, ao menos uma vez ao ano. Aquele que tem consciência de haver cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que tenha uma grande contrição, sem ter previamente recebido a absolvição sacramental, a não ser que tenha um motivo grave para comungar e não lhe seja possível encontrar-se com um confessor. As crianças devem aceder ao sacramento da penitência antes de receberem pela primeira vez a Sagrada Comunhão. Sem ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, pecados veniais, é contudo vivamente recomendada pela Igreja. Com efeito, a confissão regular dos nossos pecados veniais ajuda-nos a formar a nossa consciência, a lutar contra as más inclinações, a deixarmos-nos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito. Recebendo com maior frequência neste sacramento o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos como Ele. Aquele que confessa os seus pecados e os acusa já está de acordo com Deus. Deus acusa os teus pecados, se tu também os acusas. Juntas-te a Deus
O homem e o pecador são, por assim dizer, duas realidades distintas. Quando ouves falar do homem, foi Deus que o criou. Quando ouves falar do pecador, foi o próprio homem quem o fez. Destrói o que fizeste, para que Deus salve o que fez. Quando começas a detestar o que fizeste, é então que começam as tuas boas obras, porque acusas as tuas obras más. O princípio das obras boas é a confissão das más. Praticaste a verdade e vens à luz. A satisfação. Muitos pecados prejudicam o próximo. Há que fazer o possível por reparar esse dano. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a boa reputação daquele que foi caluniado e indenizar por ferimentos. A simples justiça o exige. Mas, além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, assim como as suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedia todas as desordens causadas pelo pecado. Aliviado do pecado, o pecador deve ainda recuperar a perfeita saúde espiritual. Ele deve, pois, fazer mais alguma coisa para reparar os seus pecados. Satisfazer de modo apropriado ou expiar os seus pecados. A esta satisfação também se chama penitência. A penitência imposta pelo confessor deve levar em conta a situação pessoal do penitente e procurar seu bem espiritual. Deve corresponder, na medida do possível, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. Pode consistir na oração, numa oferta, em obras de misericórdia, no serviço do próximo, em privações voluntárias, em sacrifícios e, principalmente, na aceitação paciente da cruz que devemos carregar. Essas penitências nos ajudam a configurar-nos com Cristo, que sozinho expiou nossos pecados, uma vez por todas. Permitem-nos também tornar-nos co-herdeiros de Cristo ressuscitado, pois sofremos com Ele. Mas nossa satisfação, aquela que pagamos por nossos pecados, só vale por intermédio de Jesus Cristo, pois não podendo coisa alguma por nós mesmos, tudo podemos com a cooperação daquele que nos dá força. E assim, não tem o homem nada de que se gloriar, mas toda a nossa glória está em Cristo, em quem oferecemos satisfação, produzindo dignos frutos de penitência, que dele recebem seu valor, por ele são oferecidos ao Pai, e graças a ele são aceitos pelo Pai. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.